Mais de 80 juízes estariam sendo ameaçados, segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça. 4 deles já foram mortos, a maioria a mando do crime organizado. Quais são as consequências e alcance desses atentados? Quais são as medidas para conter essa onda de violência? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz coronel James Ferreira Santos, do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Ele é magistrado há 3 anos e foi policial militar durante 31. É também membro do Conselho da Comissão de Segurança da AMAGES. Doutor James, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Esse prazer é todo meu. Nós teremos ainda o quadro Pensamento Universitário, em que estudantes de Faculdade de Direito, hoje da FUMEC, me ajudarão a entrevistá-lo. E ao final do programa, temos o quadro Pensamento Literário, que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Doutor James, o nosso assunto é segurança. Ser juiz no Brasil é uma profissão de risco? Sim, é uma profissão de risco, né? Porque o juiz, ele cuida do direito de ir e vir das pessoas. O juiz, ele pode, através de suas sentenças, tomar bens das pessoas, se envolver com a questão do salário das pessoas. Isso aí gera muita revolta, gera muito conflito, e realmente é uma situação muito perigosa. O juiz realmente precisa de uma proteção diferenciada, de uma proteção especial. O senhor falou de várias situações, de várias varas e atuações de juízes, mas não citou a criminal, parece que é de maior risco. Por quê? Porque envolve com marginais, envolve com crime organizado, e realmente o juiz criminal hoje, particularmente aqui em Minas Gerais, ele corre risco e precisa realmente de uma proteção especial. E nós temos um quadro lamentável no país, um registro aí de 4 mortes. A maioria desses casos tem o crime organizado envolvido. É isso mesmo? É isso mesmo. Nós estamos acompanhando aí, até pela minha origem, né, de ser policial militar, esses dados realmente têm acontecido, mas o Poder Judiciário está reagindo, o Poder Judiciário está enfrentando a situação de cabeça erguida e nós vamos chegar. E o que é lamentável também, doutor James, é que quase sempre, em torno do crime organizado, está envolvida aí a cumplicidade ou participação de um policial militar. Por que isso acontece? Olha, a polícia militar... É lógico que é um mau policial, nem todos são assim, né? A polícia militar ela tem uma capilaridade muito grande, né, em todo o Brasil. A Polícia Militar de Minas, por exemplo, tem 50 mil policiais militares na ativa. A Polícia Militar de São Paulo tem 110 mil policiais militares na ativa. Então, embora o número de policiais militares envolvidos com crime seja pequeno, igual toda a profissão, tem o médico também que envolve com crime, tem o engenheiro que envolve com crime, mas a situação do policial militar, pela sua importância, pela sua atuação imediata, por estar em contato imediato ali, o primeiro contato com o crime, o primeiro contato com a ocorrência, chama muita atenção. Mas, principalmente aqui em Minas Gerais, a Polícia Militar é uma Polícia Militar de muito orgulho para a comunidade e para a sociedade. Agora, doutor James, assim, houve mudanças no país, até mesmo na Justiça, que talvez tenham complicado um pouco essa situação. Por exemplo, são poucos estados que têm Justiça Militar em 2º grau. Isso é um problema? Sim, é um problema. Por quê? Porque a Justiça Militar, ela existe em 1º grau em todos os estados. Pelo menos, existe em qualquer estado, pelo menos um juiz de direito que tem a sua auditoria, que trabalha analisando os processos dos seus jurisdicionados, das polícias militares e bombeiros de todo o país. Agora, em 2ª instância, apenas nós, aqui em Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul, é que temos 2ª instância. Por exemplo, o Rio de Janeiro, que é um caso que está bastante em foco aí. Onde foi assassinada a juíza Patrícia Scioli com mais de 21 tiros. Com mais de 21 por conta da sua atividade, né? Então, lá no Rio de Janeiro tem apenas uma auditoria com uma juíza auditora, com um número mínimo aí de 80 mil, de 60 mil até 80 mil jurisdicionados, fora os inativos também. Só de policiais militares. Policiais militares e bombeiros militares. E lá não tem o Tribunal de Justiça Militar. Isso favorece a questão da impunidade. Eles não são julgados? Lá 95% dos processos, dos IPM, dos processos que estão encaminhados para essa primeira auditoria, em que pesa lá o esforço da nossa colega lá da Justiça Militar Estadual, muito provavelmente eles vão prescrever.
Então, eu acho que uma coisa muito boa que poderia acontecer lá no nosso Estado é aumentar o número de juízes auditores e criar a justiça militar de segunda instância. Porque a justiça militar... Ela é mais rigorosa do que a justiça comum? Com certeza, ela é mais rigorosa e mais rápida, porque é uma justiça pequena, ela é enxuta, ela é especializada, porque o primeiro contato, na persecução penal, o primeiro contato com o crime é o PM. O PM, ele vai fazer a abordagem, ele não sabe se tem mais de um, se está armado, se tem tocaia, se o cidadão que vai estar cometendo o crime, ele está drogado, se ele está embriagado, então o risco é muito grande. Então, por isso que existe a justiça militar, para julgar esses militares com rapidez e com propriedade também. Doutor James, eu citei aqui no início do programa que existe uma pesquisa, um levantamento do Conselho Nacional de Justiça apontando aí que mais de 80 juízes, são 87 juízes, estariam em situação de risco. O Paraná parece ser o campeão dessa situação. Por que aumentou tanta ação de violência? Antigamente não havia tanto risco assim para juiz, não havia? Falando inicialmente da questão da segurança como um todo, né? A Constituição Federal, ela quando falou do tema de segurança pública em 88, ela não reservou recursos para a questão da segurança pública como um todo lá na Constituição. E reservou para a saúde e para a educação. Porque naquele momento, quando foi criado, na década de 80, a situação de segurança pública era uma situação mais romântica, mais sob controle. E o país, dos 90 milhões em ação da Copa de 70, passou para quase 200 milhões, a demanda cresceu muito. E isso fez com que a questão da segurança pública ficasse só a cargo dos estados. Muito bem. Eu gostaria de fazer um breve intervalo, para que no próximo bloco, se eu voltasse a falar sobre essa situação, desse aumento dessa violência, a situação também de Minas Gerais e o que isso representa, esses ataques individuais a juízes, representam, por exemplo, para o Estado de Direito, tá? Então a gente volta em um minuto.